Santa tarde, amada. Salve Maria Santíssima. Tudo certo por aí? Finalmente, nossas orientações gerais para a gente fazer o nosso estudo bíblico dos 4 evangelhos em um mês. Ei, Dada, seja bem-vinda. Salve Maria. Eu tava ansiosa, gente. Eu queria ter vindo antes, mas realmente não deu. Então, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Bem? Então, vamos começar bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos colocar aqui o tema da nossa live. Vamos ver se eu consigo fixar. Aprendendo. Não consegui não. Não consegui. Paciência. Então vamos lá. Eu vou explicando para vocês quais são as orientações gerais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bem? Eu queria conseguir fixar o comentário, mas eu não tô conseguindo. Eita, Lele. Paciência, né? Fica aí. Depois a gente repete. Vamos começar primeiro o que é Lexio Divina e como fazer a bendita da Lexio Divina. Lexio Divina significa leitura orante, né? Ela corresponde a uma leitura orante, filhos, da Palavra de Deus. Como que ela é feita? Nós escolhemos um pequeno trecho na nossa Bíblia. Esse trecho pode ser uma das leituras do dia, da liturgia diária, ou primeira leitura, ou evangelho, ou salmo, ou segunda leitura, para quando é domingo, ou outra solenidade. E aí, então, nós lemos esse texto e fazemos a Lexio Divina, que é o que eu vou ensinar agora para vocês. Matias. Só um instante. Pode brincar, chuchuzinho, mas vamos colocar ali do lado para dar menos eco na mamãe? Pode ser? Sim, sim. Eu vou deixar você brincar. Com o boi, tá bom, pode ser. Traz a caixinha. Traz o pote. Vem. Yes! Que tantão! Pode colocar no pote. Pode colocar, pode tirar. Desculpa, coloquei do lado. Vai dar menos eco aqui, acredito eu. Então, vamos lá. Você pode pegar, então, uma dessas leituras da liturgia diária ou fazer uma sequência. Por exemplo, eu quero estudar o livro de Esther. Então, você pega do primeiro ao último capítulo e cada dia você vai escolher um trecho, né, para fazer a leitura. E aí, você vai fazer esse estudo e essa leitura orante com essa passagem, tá? Nós, agora aqui no nosso estudo bíblico dos 4 evangelhos em um mês, a gente vai ler 3 capítulos por dia. Só que nós não vamos fazer a leitura orante com os 3 capítulos, porque senão a gente vai passar o dia inteiro fazendo a leitura orante. Aí o pessoal vai ficar com fome, a casa vai ficar suja, né? E a nossa primeira missão é cuidar da nossa família. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um trecho. Então, você tem a liberdade de escolher nesses 3 capítulos do dia qual trecho que você quer fazer a sua leitura orante. Tá bem? Como fazer a leitura orante ou a Lexio Divina? Primeiro passo, você vai ler essa passagem que você escolheu 3 vezes em voz alta. Por quê? Porque quando a gente lê em voz alta, nós prestamos mais atenção naquilo que nós estamos lendo, porque além do visual enquanto a gente lê, nós estamos ouvindo e também estamos falando. Então, nós temos ali 3 sentidos envolvidos em uma única ação, que são os olhos, a boca e os ouvidos. Isso traz para nós uma maior concentração e nos ajuda também na memorização daquilo que nós estamos lendo.
E acontece, não poucas vezes, de a gente ler uma vez, não entender, ou ter uma visão. Quando lê a segunda vez, a gente tem uma outra interpretação, uma coisa um pouco mais profunda. E quando lê na terceira vez, você fica assim, gente, como é que eu não vi isso aqui antes? Né? Aconteceu isso comigo, por exemplo, quando eu comecei a fazer o estudo bíblico, como eu disse, né? Eu havia começado a fazer ele sozinha, vamos dizer assim, né? Carreira solo offline. E aí me veio muito forte no coração para trazer esse convite para vocês aqui no Instagram. Então, nesse primeiro dia, antes de eu trazer o convite para vocês, eu li 3 capítulos. Gente, eu já tinha lido os 3 capítulos de Marcos várias vezes, nem sei quantas. Mas eu vi tanta coisa que eu não tinha visto antes, que eu não tinha me atentado antes, que eu entendi. Então, até estava partilhando isso com uma amiga minha, Lorena, e ela falava sobre isso, né? Que a palavra de Deus, ela é viva. Então, quer dizer que ela não é um escrito que está ali inativo, parado, né? Toda vez que a gente está aberto para a ação dela, ela age em nossa vida. E essa palavra, ela é sempre atual. Então, ela sempre traz coisas novas para nós, mesmo sendo uma passagem que a gente já leu várias vezes. Então, Lorena, eu já li os 4 evangelhos no estudo que nós fizemos no final do ano passado. Ótimo, que bênção. Quer dizer que então agora você tem a oportunidade de reler os evangelhos e aprofundar, tá bem? Então, prática agora, né? Como que se faz essa leitura orante? Então, você vai ler 3 vezes, em voz alta, essa passagem que você escolheu. Segundo passo, você vai meditar naquilo que foi lido em silêncio. Ou seja, tudo bem, pode ficar com ele. Pode, inclusive, desenhar nele. Olha, desse lado aqui, ó. Não quer, não? Então, você vai, em silêncio, meditar, pensar naquilo que você leu. O que funciona muito pra mim, que eu gosto muito de fazer? Eu vou imaginando a cena. Então, por exemplo, se eu li lá sobre o nascimento de Jesus e eu escolhi esse trecho, então eu fico imaginando, né? Boa parte da minha meditação é isso. Eu vou imaginando como que era o estábulo, eu imagino Nossa Senhora, eu imagino São José, né? Eu imagino o menino Jesus dentro da manjedoura. Aí eu fico imaginando Nossa Senhora pegando as faixas e enrolando ali nos braços, né? E nas pernas de Nosso Senhor Jesus Cristo para aquecê-lo, porque mal enxoval tinha, né? E o pessoal hoje em dia fica, não vou ter filho não, porque tem que fazer enxoval em Miami. Vai catar coquinho, né? Mas voltando ao foco. Então, você vai meditar, ou seja, em silêncio, você vai pensar e trazer para o seu coração aquilo que você leu, aquele trecho que você leu 3 vezes em voz alta, tá? Gente, qualquer hora que tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Depois disso, você vai fazer uma oração, ou seja, Deus acabou de falar com você através da palavra dele, que é sempre viva e eficaz, né? E agora é a sua vez de responder, é a sua vez de falar com ele. Então, você vai orar com aquilo que você leu. Como, Lorena? Voltando ao exemplo do nascimento de Jesus. Senhor, né? Assim como Maria Santíssima pôde cuidar do seu filho sem se preocupar com os bens materiais, porque ela sabia que o Senhor proveria o que seria necessário, que eu também acredite, que eu também confie na sua santa providência. Eu entenda que o principal é a vida e não os bens materiais. Que eu possa ter, meditando no nascimento de Jesus em um estábulo, e onde ele foi colocado numa manjedoura, que era usada para colocar comida para os animais, que eu compreenda, então, que eu preciso ter um real amor à pobreza, no sentido de simplicidade, e um apego àquilo que realmente importa, nos tesouros que não se perdem, né? São Mateus mesmo nos diz, né? Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, que o nosso tesouro esteja na vida eterna. Então, a gente vai fazendo uma oração com isso. Lorena, quanto tempo? O tempo que você conseguir, né? Pode ser que na primeira vez você consiga fazer ali uma oração com 1, 2 frases. Mas depois, à medida que você vai adquirindo o hábito, você vai conseguindo orar por mais tempo com aquela passagem. E é bom, durante o dia, você se lembrar daquilo que você leu, meditou e da oração que você fez durante a manhã, né? Por isso que é bom também ter um caderno ou folhas. Deixa
eu vou falar sobre isso já já, para anotar, né? Seja a oração, seja alguma coisa que te veio no coração como fruto da meditação. Você quer levar essa água para colocar no seu pote? Sim. Pode levar. Não pode. Não pode pôr. Leva lá. Mas a caneta não vai dar certo. A água pode. Se você quiser pegar umas bolinhas para colocar aí também, eu acho que vai dar certo. Na barraca tem, tá? E aí, vem o quarto passo da nossa leitura orante. Gente, paciência é fruto do amor. E o amor nós só podemos buscar em Deus. Quarto passo, que é contemplação. Ou seja, em silêncio você vai se concentrar e contemplar. Claro que essas palavras eu troco, né? Contemplar o que, Lorena? Você pode sentar num lugar que seja bonito, né? Que tenha uma paisagem bonita, que tenha uma natureza. A Lorena, que casa não tem isso? Pode colocar um quadro, pode colocar uma imagem de Nossa Senhora, pode colocar um crucifixo, pode colocar uma imagem no telefone com o qual você está me assistindo. O que não pode é arrumar desculpa, né? Então você vai pegar uma coisa e vai contemplar a beleza daquela coisa, em silêncio. Em silêncio. E costuma, muitas das vezes, justamente nesse quarto passo da contemplação, quando eu estou finalizando a minha leitura orante, eu recebi muitas orientações que eu pedi a Deus. Então, por exemplo, já tive discernimento de quais as virtudes que eu precisava buscar com mais urgência, já tive discernimento de coisas a fazer, de decisões a tomar, depois de ter feito esse trajeto todo e chegar, por fim, no passo da contemplação. Lorena, eu vou contemplar por quanto tempo? O tempo que você conseguir. Se você não tem o hábito de fazer isso, pode ser que com 2 minutos você comece a ficar inquieta, né? Então, você vai aos poucos aumentando o tempo que você fica ali contemplando, tá? Lorena, não consigo parar e me concentrar. Então, você vai escolher uma imagem bem rica, com detalhes, e você vai começar a observar cada detalhe. Você vai olhar para essa imagem como se você estivesse buscando alguma coisa, vamos dizer assim, né? Então, se você coloca ali, voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, no nascimento de Jesus, tá? Então, você coloca ali um quadro bem bonito, pode ser no telefone, do nascimento de Jesus, você senta, depois de ter feito esses 3 passos, e aí você vai olhar ali quantos animais tem nessa imagem. De que foi feita essa manjedoura? Qual a posição que Jesus está deitado nela? Onde que está Maria Santíssima? Quem está perto dela? Né? Cadê os 3 reis magos? Tem a estrela que guiou eles até ali? Está de noite, tá de dia? Tem galinha? Não tem? Sabe? Você vai olhando ali para a imagem, procurando todos os detalhes que tiver. Na hora que você encontrou, que você acha que você encontrou tudo, você olha só mais um pouquinho e depois você sai, né? E é muito importante. Essa questão da contemplação me ajuda muito também com o texto. Já essa semana, quarta-feira eu estava rezando o texto, a gente estava lá no mato, né, lá na roça, terça-feira. E eu estava contemplando os mistérios gozosos. Uma hora que o Renato saiu com o Matias lá para mexer com o boi no curral. E aí eu parei assim, né? Aquele céu maravilhoso, aquele mato, eu amo. E aí eu tô lá, né, com as minhas bolinhas, né? Eu já, tirei pra rezar e esqueci em cima da negócio. Mas eu tô andando com o texto aqui agora, porque toda oportunidade que eu tenho, eu já pego ali minhas bolinhas e já vou rezando, né? E aí eu tava contemplando e eu fiquei pensando uma coisa que eu nunca tinha pensado. E eu falei, gente, é por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque quando a gente reza o terço, muita gente não entende. Mas quando a gente reza o terço e contempla os mistérios, nós estamos contemplando todo o evangelho. Olha só, o terço é o resumo do evangelho. Então, quando você reza o terço, você está relendo o evangelho de forma resumida. Então, tudo bem. Estava eu lá, rezando o terço. E aí eu lembro que na hora que eu contemplei o 4º mistério, que era a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Aí eu fiquei ali pensando, eu falei assim, gente, o que será que Nossa Senhora falou com São José depois que Simeão falou que uma espada transpassaria o coração dela? Aí eu já fiquei pensando, né? O que será que São José falou? E eu rezando a Ave Maria,
E imaginando a cena, né? Aí eu tô assim, tá, mas Nossa Senhora foi com o menino Jesus no colo e São José levou uma pomba, que era a tradição da época para apresentar o menino Jesus no templo. Aí eu já fiquei imaginando também o que eles foram conversando no caminho enquanto eles iam pro templo. E aí nessa de conversando pelo caminho, quando eu cheguei no quinto mistério, que era a perca e o reencontro do menino Jesus no templo, e nesse mistério a gente pede a virtude da sabedoria, eu falei assim, gente, o que será que eles foram conversando durante 3 dias? Porque eles foram com a caravana e crente que o menino Jesus estava ali no meio, né? Porque era, muita gente. E aí lá pelas tantas, olha um pra cara do outro e fala, cadê Jesus, né? Cadê o menino Jesus? Nosso pré-adolescente, né? Que na época tinha uns 12, 13 anos. E eles começaram a procurar pela caravana, não acharam Jesus, voltaram, né? E quando eles voltaram, acharam Jesus no templo. Mas até que eles voltaram e encontraram Jesus no templo, levou 3 dias. E aí eu já comecei a pensar ali, né? Falei, o que será que eles foram conversando durante esses 3 dias enquanto eles iam atrás de Jesus, né? E aí, o que eles falaram com Jesus, a gente já sabe, né? Que Nossa Senhora falou, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui, menino? Não com essas palavras, né? Mas, né, estávamos te procurando, estávamos preocupados e não te encontramos. E Jesus falou, né, que ele precisava cuidar das coisas do pai dele primeiro. Mas aí depois eu fico pensando, depois que saíram de lá, qual que será que foi a conversa? Porque saíram da caravana, então eu já não estava no meio daquele monte de gente. Foram só os 3 de volta para casa. O que será que vocês foram conversando? E aí a gente vê a importância da convivência, da união familiar, de ter assuntos em comum. E um monte de coisa foi vindo no meu coração, enquanto eu contemplava aquela cena. Então, por isso que é muito importante esse exercício da contemplação. Então, essas foram as orientações resumidas da nossa leitura orante. Até aqui, tem alguma dúvida ou podemos seguir? Digam-me. Resumindo os 4 passos. Primeiro, ler a passagem em voz alta 3 vezes. Segundo, meditar naquilo que você leu. Terceiro, orar com aquilo que você leu. E quarto, contemplar algo. Ou uma imagem, alguma coisa nesse sentido. Alguma dúvida? Então, seguimos. Então, nós vamos... Eu dividi todos os 4 evangelhos, eu somei os capítulos de cada um e dividi para a gente ler 3 por dia. Por que 3 por dia? Porque a gente não vai levar nem 20 minutos para fazer isso. E ainda vai dar para pegar um trecho dentro desses 3 capítulos que nós escolhemos para fazer todos esses passos que nós acabamos de falar, ok? Essa vai ser a nossa leitura orante. Como que a gente vai fazer a leitura do Evangelho? Como eu disse, são 3 capítulos por dia. Antes de começar a leitura, é importante que a gente clame o Espírito Santo, né? Ele que é a verdadeira sabedoria que Deus nos dá. Então, antes da gente pegar a palavra de Deus, né? E sair, né? Procurando ali, eu quero encontrar aqui tudo que ninguém... Atrapalha, mamãe, quando você mexe aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vem comigo. Vem comigo pra você dar um oi pras meninas. Vem. Não quer? Voltemos. Alguém passou por trás de mim e desligou o modem. Desculpe a queda. Caímos, mas voltemos. Então, ao invés, como eu estava dizendo, de você sair procurando como Sherlock Holmes as coisas na Bíblia, é importante que a gente clame o Espírito Santo de Deus, que ele nos venha dar sabedoria, abrir o nosso coração e preparar o terreno para que ele seja uma terra fértil, para ele lançar a sua semente através da sua palavra e que essa semente traga frutos e frutos em abundância, porque foi para isso que ele nos deixou a sua palavra, bem? Então, eu vou fazer aqui agora uma introdução geral dos 4 evangelhos e sobre o evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro que nós vamos ler. O que é evangelho? Vou pegar as minhas anotações.
um instante. Chinelo. Vamos lá. Cheguei atrasada, estava colocando o bebê para dormir. Tudo bem, vai ficar salva a live, tá? Se eu não tiver perdido o começo, porque o Matias veio e desligou o modem. Paciência. Nós falamos na primeira parte sobre a leitura orante e agora eu vou fazer uma introdução geral do que são os 4 evangelhos e vou falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo São Mateus, tá? Sobre o autor, sobre como que foi dividido o evangelho dele, sobre o plano literário, né? E a introdução, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que são os 4 evangelhos? Eles são canônicos, chamados canônicos, porque eles entraram no cânon da igreja. Então eles foram reconhecidos como palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo. Existem outros evangelhos e outros escritos também sobre do povo de Deus, né? Na época que as coisas foram acontecendo, outras pessoas também escreveram sobre tudo que estava acontecendo. Só que esses escritos não foram reconhecidos pela igreja como escritos inspirados pelo Espírito Santo, seja porque eles eram fantasiosos demais ou porque eles traziam algumas heresias, gnosticismo e outras coisas. Então eles não foram reconhecidos, tá bem? Mas alguns deles possuem verdades históricas e, portanto, são usados, são objetivos de estudo, né? A gente consegue ler alguns detalhes que nós não temos em outros livros canônicos. Então, por exemplo, os nomes do pai de Nossa Senhora, alguns detalhes, né, acerca do nascimento de Jesus que nós não temos nos outros evangelhos, mas eles não são canônicos, portanto, eles não estão aprovados pela igreja como livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, tá bom? Tudo bem, Gessara, vai lá, depois você volta pra cá, tá? Beijo, boa aula. E aí nós temos, então, um detalhe muito importante, que quer dizer que a nossa igreja foi muito criteriosa em montar a Bíblia como nós temos ela hoje. Ou seja, a Bíblia não caiu do céu com zíper, né? Prontinha para ser lida, com introdução e com tudo bonitinho. O que nós temos? Nós temos uma reunião de escritos do povo de Deus, né, porque as coisas foram acontecendo, onde a igreja estudou anos e anos e anos e anos e anos, para ver quais deles tinham relação entre si, quais tinham verdades absolutas, quais eram inspirados pelo Espírito Santo, qual que não possuía nenhum tipo de heresia, entre outros critérios, e por fim, montou então a Bíblia como nós temos hoje. E por isso é importante dizer que, fora da igreja, nós não podemos interpretar a Bíblia. Padre Paulo Ricardo lembra uma coisa que eu acho fantástica, né? Ele fala que a Bíblia foi escrita por católicos para católicos, né? Então, fora da igreja católica, é impossível de ter uma interpretação correta da Bíblia. E é por isso que nós temos o magistério da igreja, que é um dos tripés da nossa fé, né? É onde nós temos, então, a interpretação da palavra, nós temos o catecismo da igreja católica, que nos ajuda muito nesse sentido. Nós temos os exegetas, que são pessoas que dedicam a vida em estudar e ensinar a palavra de Deus. E o que significa a palavra evangelho? Significa boa nova ou feliz novidade, né? Na palavra de Deus, nós chamamos de evangelhos os escritos que recolhem fatos, discursos e ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, nós temos 4 evangelhos que reúnem todos os discursos, os ensinamentos e a vida de Jesus numa narrativa, vamos dizer assim, tá? Lorena, qual que é a diferença de um evangelho para o outro se nós temos 4? O que muda é claro, né? O autor, que nós temos São Mateus, São Marcos, São João e São Lucas. E o que muda entre eles? Para quem que eles escreveram? E, claro, que se eu conto uma história e a Sabrina, que acabou de chegar, vai contar a mesma história, eu vou contar do meu jeito e ela vai contar do jeito dela. Eu vou ressaltar aquelas coisas que mais me marcaram,
ou as coisas que eu sei que são mais importantes para quem está me ouvindo, e a Sabrina vai fazer o mesmo através da perspectiva dela. Então, o que é que muda de um evangelho para o outro? O próprio nome já diz, quando a gente fala, né? Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Marcos, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo São João. Ou seja, cada um traz a sua perspectiva e transmite a mensagem de acordo com a comunidade que vai receber esse evangelho, tá bem? Vou acudir um menino, já volto. Oi! Tô chegando. Vida real. Fizemos o desfraude, mas ele não alcança o vaso, então eu tenho que socorrer, né? E é pra isso que a gente tá aqui, que se não for pra isso, pra que a gente é mãe, né? Evangelho segundo São Mateus, introdução. Ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Lorena, se ele não foi o primeiro, por que ele é o primeiro na Bíblia? Porque ele é o que traz mais citações do Antigo Testamento. São mais de 60 citações. Portanto, ele torna-se o mais eficaz para comprovar a vida de Jesus como cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Então, eu não sei qual editora que vocês usam. Aqui eu gosto de usar a Ave Maria para fazer esse tipo de leitura. A leitura do dia a dia. E aí nela, quando faz tem alguma citação referente ao Antigo Testamento, ela traz qual que é essa passagem. Então eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês. De algum cumprimento, eu esqueci de separar um exemplo, mas por exemplo, lá em São Mateus 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre a cidade de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. E aí aqui tá falando que foi uma profecia que foi feita lá no Antigo Testamento. Nessa edição da Ave Maria, traz a passagem bíblica. Então na minha tá escrito Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Então se eu voltar lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, vai estar escrito exatamente a mesma coisa. Então o Evangelho de São Mateus foi o que mais reuniu passagens bíblicas, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, comprovando que Cristo veio para cumprir todas as profecias e que ele, portanto, é o Filho de Deus encarnado. Tudo bem, Priscila, depois você revê, tá? Seguimos com as crianças, né? Nossas bênçãos de Deus. Então, por que o São Mateus é o primeiro, apesar de não ter sido o primeiro a ser escrito? Justamente por conta disso, tá bom? E aí, na estrutura de Mateus, a palavra de Jesus é sempre apresentada como resultado de uma ação. E toda ação é sempre ensinamento e anúncio, tá? Quem foi o autor do Evangelho segundo São Mateus? Nossa, Lorena, se é Mateus, é claro que o autor foi o Mateus. Calma, paciência. Temos alguns livros na Bíblia que, apesar de levar o nome de um cidadão, quem escreveu foi outro, né? Por exemplo, o livro de Isaías, temos aí indícios de pelo menos 3 autores, né? Então, e nenhum deles foi o Isaías de fato, mas foram pessoas que estavam muito próximas de Isaías e que aprenderam tudo que está ali no livro com ele,
né? Então a gente já parte do princípio de ter que saber a real história do autor. É muito importante para a gente conseguir entender melhor por que ele falava daquele jeito, né? O Evangelho segundo São Mateus, segundo uma tradição antiguíssima, é muito antiga mesmo, ele foi escrito no ano de 60 por Mateus, que na verdade tinha o nome de Levi, que era o coletor de impostos antes de receber o chamado de Jesus para que ele fosse então um dos seus, né? Então nós temos ali que o Evangelho segundo São Mateus, então o autor foi esse coletor de impostos. O que faz muito sentido, porque o autor o Evangelho segundo São Mateus traz ali toda uma ordem lógica, cronológica e uma retórica também própria de quem tinha um maior estudo, né? Tanto que traz muitas passagens, mais de 60 citações do Antigo Testamento. Então foi alguém que tinha um embasamento muito grande, né? Então, mais um dos motivos dele ser o primeiro, quando a nossa queridíssima igreja ordenou os livros para que nós tivéssemos aí acesso à palavra de Deus, tá bem? E qual que é então o plano literário de São Mateus, do Evangelho segundo São Mateus? Nós temos a primeira parte, que é o prólogo, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 11, que vai narrar a genealogia de Jesus, o que eu acho muito interessante. Eu não vou falar os nomes, mas eu vou deixar o box de pergunta para o nosso primeiro dia de estudo, e eu quero que vocês me digam, tá? Na genealogia de Jesus, olha que naquela época, né, as mulheres... Antes do cristianismo, as mulheres eram de fato menosprezadas e não tinham ali reconhecida a dignidade igual a do homem, era tido como alguém inferior. No Evangelho segundo São Mateus, que traz a genealogia de Jesus, ou seja, toda a sua árvore genealógica, desde Abraão até chegar em Jesus, nós temos a citação de 3 mulheres do Antigo Testamento. Depois vocês me contem, vocês vão lá na hora de fazer a sua leitura hoje e vai me contar quem foram essas 3 mulheres citadas, tá bem? Então, nós temos a genealogia de Jesus, relatos da infância dele, a pregação de João Batista, o batismo e as tentações de Jesus. Essa é a primeira parte do Evangelho segundo São Mateus. Depois, nós temos a segunda parte. Caiu, mas eu acho que não foi ele, não. Pregação de Jesus na Galileia, que vai do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 13, versículo 58. O que nós temos nessa fase? Jesus em Cafarnaum e a vocação dos discípulos, Sermão da Montanha, os ciclos dos 10 milagres, discurso missionário, incredulidade e hostilidade dos judeus, parábolas e rejeição de Nazaré. Depois nós temos a terceira parte, que são as viagens de Jesus, que vai do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 34. O que tem nessa parte? Morte de João Batista, Jesus na Pérea, primeira multiplicação de pães, o milagre do lago, controvérsias, ensinamentos, confissão de Pedro, anúncio da paixão, o tributo para o templo, discurso sobre a igreja, viagem a Jerusalém, ensinamentos, parábolas, terceiro anúncio da paixão. Depois nós temos a quarta e última fase do Evangelho, que vai do capítulo 21 ao 28, que é a pregação em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. Repetindo, vai do capítulo 21 até o capítulo 28. O que essa parte traz para nós, então? Atividade messiânica, ensinamento messiânico, denúncia dos escribas e fariseus, discurso escatológico e parábolas, Jesus e os discípulos, a última ceia, o Getsêmane, Jesus diante do tribunal judaico, Jesus diante do tribunal romano, crucificação e morte, ressurreição de Jesus. Ufa! Então, essas são as partes do Evangelho, segundo São Mateus, né? O nosso plano literário para a nossa leitura. Gabi, começamos hoje? Gabi, eu queria deixar aberto para vocês me dizer.
Vocês conseguem fazer hoje a leitura dos 3 capítulos? 3 primeiros capítulos de Mateus? Se sim, nós começamos hoje e eu já vou deixar aberto o box de pergunta referente a esses 3 primeiros capítulos. Se vocês preferirem começar amanhã pela manhã, nós começamos então amanhã e eu abro o box de pergunta amanhã, tá? Então vocês podem mandar aqui nos comentários para mim, por favor, se vocês preferem começar hoje ou amanhã, tá bem? Enquanto vocês respondem isso, eu vou falar com vocês sobre os registros, né, a respeito aí desse estudo bíblico, se é melhor no caderno, como que faz. Nós temos o hábito de usar caderno, né? Só que o que pode acontecer com o caderno? A gente fica ali, às vezes, com alguma coisa bagunçada, ou, por exemplo, terminou o Evangelho segundo São Mateus, a gente começa o segundo São Marcos, e depois você vai fazer uma releitura do Evangelho de Mateus e queria acrescentar ali junto com as anotações que você já tinha anteriores, só que você não tem espaço no caderno. Então, eu, Lorena, troquei as minhas anotações por folhas. E aí, eu ou coloco um clipe ou grampeio e coloco numa pasta sanfonada por tema. Nesse caso, o tema é estudo bíblico e o subtítulo Evangelho segundo São Mateus. Ou, se não, como esse estudo nós estamos fazendo numa sequência, né? Então, eu não vou ficar indo e voltando no Antigo e Novo Testamento ou oscilando entre um livro e outro. Eu tô colocando nesse fichário. É um fichário que eu já tinha da faculdade, que estava encostado. E aí, nele, eu tenho a liberdade de depois, quando eu for fazer a releitura do Evangelho, eu posso fazer em novas folhas as novas anotações e anexar aqui atrás, junto com as anotações que eu já tinha anteriormente. Porque o que acontece muito comigo? Por exemplo, o livro de Gênesis é um que eu já li um monte de vezes. Eu acho que eu vou ler mais 1 milhão até eu morrer, porque cada hora que eu leio aquele livro, eu acho um trem que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Assim como os outros, mas Gênesis é uma coisa que mexe muito comigo mesmo. E aí acontece de eu usar um caderno, e aí, por exemplo, depois eu passo para um evangelho. Aí na hora que eu passo para outro evangelho, eu quero voltar às anotações de Gênesis, quem é sanguíneo vai se identificar, eu não tenho espaço para colocar junto. E aí depois eu não encontro onde que estão as benditas anotações, né? Porque eu precisaria de todas elas agrupadas. Então, por isso que eu decidi a fazer no fichário. Porque aí eu consigo depois anexar novas informações numa mesma aba. Então, quando eu for, por exemplo, fazer releitura do Evangelho segundo São Mateus, eu tenho ali todas as anotações que eu já fiz de São Mateus no mesmo lugar, sem ter que ficar procurando no meio daquele monte de caderno, no meio daquele monte de página que fica perdido. E aí já fica uma ótima dica para quem tem caderno encostado, porque você pode arrancar as folhas que estão em branco, corta aquela parte que fica feia, perfura e anexa aqui no fichário, né? Eu comprei um outro fichário também, já tá ali, esqueci de trazer para mostrar, que ele é próprio para arquivo. Só que esse fichário próprio de arquivo estava mais me irritando do que me ajudando. Porque na hora que eu vou virar a página não vira. Eu tenho que ficar todo um movimento com a página para eu conseguir folhear. E aí eu quero encontrar alguma coisa rápida, né? Então eu pego ali e já vou fazendo assim com as páginas. E eu não estava conseguindo. Então, encostei esse fichário, não estou usando. Peguei esse da faculdade, né? Por ser um estudo cronológico, ele vai me atender. E os outros estudos que eu continuo fazendo, por exemplo, sobre rotina, organização, educação de filhos e outras coisas, que são temas específicos, porém aleatórios, eu estou fazendo em folha separada. Então, eu sempre estou deixando folha branca em cima aqui da mesa do escritório. Depois eu grampeio o estudo daquele dia, para eu saber que está tudo junto ali. E depois eu coloco na pasta sanfonada, tá? Que aí eu consigo organizar por tema, por exemplo, maternidade, esposa, doula, entendeu? Rainha do lar, que são as coisas relacionadas às coisas do lar. Vamos ver os comentários aqui, se tem alguma dúvida. Por mim, pode ser hoje. Então, 1 voto para hoje, 2 votos para hoje. Para mim, o que vocês decidirem. Por mim, pode ser hoje também. 3, 4 para hoje. Podem decidir. Isso, então todas para hoje, né? Então começamos. Xixi de novo, já volto.
Pra você continuar sua brincadeira. Dá um pezinho de mim, aqui. Ó. Vamos te ajudar. Ixi, Maria. Um pouco, né? Tudo bem. Vai, põe o pezinho aqui. O outro. Muito bem. Quando quiser fazer xixi, como é que fala? Como fala? Quando quiser fazer xixi? Mamãe. Muito bem. E a gente corre pro vaso. Muito bem. Demorou um pouquinho mais, porque dessa vez não deu tempo de chegar no vaso. Paciência, é só a vida acontecendo. Lorena, quais tipos de anotações você faz? Só para eu ter um norte. Ó, Laís perguntou. Eu anoto de coração aquilo que me vem no coração quando eu tô lendo. Ou alguma palavra ali me deixou meio que encafifada. O que aquela palavra tá fazendo ali? Aí eu anoto o versículo dela. Quando é uma anotação bem pequena e pontual, eu faço na própria Bíblia. Né? Já tive conversas com o padre, já me orientaram, não tem problema, que pode ser feito. Então, eu vou mostrar, por exemplo, um trecho aqui para vocês verem, né, como que fica as anotações. Eu vou aproveitando os cantinhos. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou marcando e anotando. Um exemplo de anotação que eu tenho aqui. Eu abri aqui em Gênesis, né, claro, meu queridíssimo. Então, por exemplo, naquela passagem que fala, né? Teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sobre o teu domínio. Por muito tempo eu via isso como uma praga. Confesso. Quem nunca se manifeste, porque eu via isso como uma praga. E aí, depois de sei lá quantas mil vezes que eu li isso, relendo dessa vez, num dia desses, eu anotei o seguinte: que não foi uma maldição, mas como uma proteção, pois já não estariam no paraíso, e o sustento, que é o trabalho com a terra, cabe ao homem e não à mulher. Então, essa anotação que foi uma coisa pontual, que foi um discernimento que eu tive durante a leitura, eu anotei aqui do lado mesmo, né? Agora, quando é uma coisa mais extensa, vou pegar para mostrar para vocês. Aí eu faço no caderno. Esse caderno meu aqui é o caderno de Lexo Divina. Por que eu faço no caderno? Porque é uma coisa também que tem uma sequência, né? Então eu não vou ficar depois biruta caçando as minhas anotações. Eu sei que tá no caderno de Lexo Divino. Deixa eu achar um com menos seta, porque senão vocês não vão entender nada. Aqui, por exemplo, foram 2 páginas no único dia de Lexo Divina. Aqui e aqui. Então, eu fui anotando, por exemplo, o significado da palavra perder. Era o evangelho que falava que quem não perder a vida, quem quer salvar a vida vai perder, quem perder por Jesus vai ganhar. Alguma coisa assim, né? Então, eu coloquei, por exemplo, o significado de perder, na origem dele, que vem do latim, que significa para não ter mais. Aí, depois eu tive um discernimento, aí eu anotei. Entregar, perder a vida em amor, doação ao próximo, morrer para si mesmo, amar sem reservas ou medidas. Só assim a encontraremos. A quem? A vida eterna. Aí eu vou puxando seta, gente, porque eu sou sanguínea. Aí vocês me perdoem se não tá dando pra entender. Aí eu já coloquei vida eterna, prova de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. João 15:13, que já era uma outra passagem, não era a passagem do estudo do dia, tá? E aí eu vou anotando esses discernimentos que eu vou tendo durante a leitura e a Lexo Divina, que é feito naqueles 4 passos que eu falei lá no comecinho da live, tá? Eu marcava a Bíblia, mas acho que escrever é mais interessante. Gabi, eu faço as 2 coisas, eu marco e eu escrevo. Quando é uma coisa que me saltou aos olhos, mas não me trouxe ali nenhum tipo de discernimento, eu só marco. E aí depois, quando eu preciso daquela passagem, eu acho mais fácil, porque eu sei que ela tá marcada.
Mas quando é uma coisa que me fala mais profundo no coração e que eu tive um discernimento, aí eu escrevo. Porque eu sei que se eu não escrever, eu vou esquecer depois e eu não vou ter onde procurar para lembrar, né? Porque cada vez que a gente lê, Deus fala diferente. Justamente porque a palavra de Deus ela é viva, né? Então, por isso também que eu passei pro fichário, os estudos. Porque aí, se eu li uma mesma passagem em São Mateus hoje, eu consigo acrescentar na anotação da outra vez que eu li, sei lá quando, tá bem? Então, ficou definido, começamos aí o nosso estudo hoje. Tarefinha de casa, ler os 3 primeiros capítulos do Evangelho segundo São Mateus e escolher um trecho dentre esses 3 capítulos para fazer a leitura orante. Como que faz a leitura orante? Lê o mesmo trecho em voz alta 3 vezes. Depois você medita naquilo que você leu. Depois você faz uma oração dentro da leitura que você fez. Eu orientei como fazer isso no começo da live. E depois você contempla. E pode ser uma natureza, pode ser uma imagem no telefone, pode ser uma imagem que você tem em casa de Nossa Senhora, ou Jesus crucificado, ou alguma outra coisa, tá bem? E aí faça ali as suas anotações, tá? Eu vou deixar o box de pergunta aberto. Se surgir qualquer dúvida durante a leitura dos 3 capítulos, pode mandar no box de pergunta, tá bem? E o grupo do Telegram, Estudo das Restauradas, continua disponível, o link tá na bio, tá? Tem o grupo de conteúdo e um grupo para conversar. Se quiser entrar lá para conversar também sobre esse estudo, pode. Por que o nome é Estudo das Restauradas? Porque quando eu estava grávida do Matias, em 2018, nós já fazíamos encontros de estudos para mulheres. Só que nesse ano foi nos direcionado um nome diferente. Até então era Filhas de Maria. E depois passou para Estudos das Restauradas, porque nós tivemos o discernimento que nós estávamos sendo restauradas através do nosso estudo, assim como a samaritana foi restaurada depois que ela bebeu da água que Jesus deu para ela à beira do poço, né? Foi o tema, então, do encontro daquele ano, de 2018, onde Jesus pedia para ela da água que ela, né, da água dela, e ela falava que o poço dela era fundo demais. E aí Jesus então fala que se ela bebesse da água que ele tem para oferecer, ela nunca mais teria sede. E aí nós começamos todo esse processo de estudo, né? As mulheres que fizeram um encontro aqui em Caratinga, depois a gente continuou isso pelo WhatsApp. E depois nós tivemos alguns encontros aqui em casa também para estudar a palavra de Deus ou algum outro tema específico. E aí eu acabei trazendo isso para o Instagram e assim mais mulheres podem participar do estudo das restauradas que tem esse intuito, tá? Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre as mulheres da Bíblia também, lá no canal do YouTube tem, não sei se são 4 ou 5 vídeos sobre as mulheres da Bíblia, onde eu escolhi ali algumas personagens, que foi a primeira série de estudos das restauradas que eu fiz aqui pelo IG, tá? Então, como não temos aí mais nenhuma dúvida, nós começamos hoje o nosso estudo, nós começamos hoje a nossa leitura, e qualquer dúvida pode me chamar ou no privado ou usar a caixinha de perguntas, tá bem? Um abraço, que Deus abençoe grandemente vocês, todo esse nosso estudo, né? Que ele esteja à frente dessa empreitada, porque é para a honra e para a glória dele. E muito obrigada pela paciência com as minhas idas e vindas, tá bem? Um beijo e que Deus abençoe vocês. Ah, é? Alguém veio me chamar aqui. Pode vir. Ai, a mamãe ia esquecendo. Tradicional. Dá tchau pras meninas. E o beijo. Muito bem. Agora pode fechar? Sim. Então tá bom. Um beijo, minhas queridas. Bem.